is on. Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Que bom estar de volta, né, juntinhos aqui, mais uma semana, graças a Deus. Bom, já quero iniciar a nossa videoaula de hoje pedindo desculpas, tá? Infelizmente, alguns probleminhas não permitiram que eu mandasse essa aula de hoje num período mais cedo, né, lá pela manhã, até o horário de almoço. Então, eu peço desculpas, tá? Tá enviando agora, começo da noite, essa aula. Mas vamos lá, vamos que vamos. Se não der, assiste hoje, assista, tá? Já pega a sua apostila enquanto eu tô falando, já pega, tá bom? Que a gente já vai começar. Bom, vamos fazer um resumão rápido para a gente não perder tempo e avançar no conteúdo. Deixa eu abaixar a câmera um pouquinho pro Gugão. Salve! Bora! Bom, começamos a falar na aula passada de um assunto, gente, isso aqui não cai, despenca em vestibular, prova de concurso, olha, despenca, tá? Revolução Industrial. Então, na aula passada, nós começamos a falar, opa, o Gugão até se embananou. Vamos voltar. Na aula passada, nós começamos a falar da primeira Revolução Industrial. Vamos fazer um resumão? Aconteceu na Inglaterra, primeiro tipo de indústria, a indústria têxtil, né? A Inglaterra tinha mercado consumidor, mão de obra, explorava suas colônias, ou seja, ela tinha todas as condições básicas necessárias, tá, para que a indústria surgisse lá. Lembrando que a indústria, quando surgiu, foi uma inovação, né, tremenda, sem tamanho, sem medidas, certo? E para eu ter uma indústria, lá, ainda hoje, mas naquela época, eu precisava do quê? Muito capital. Muito bem, grana, dinheiro, né? Capital. Bacana? Legal? Lembrou um pouquinho do que a gente viu na aula passada, tá? Revolução Industrial, o homem deixa de produzir, né, os seus bens de maneira manufaturada, feito à mão, e passa para o modelo maquinofaturado, em que a máquina vai substituir a mão de obra humana. Tá joia? Bacana? Esse é o resumão geral. Já não vamos perder tempo. Já, ó, aperta o play e já vamos lá, tá bom? Então, bom, pega a sua apostila, o Gugão aqui vai compartilhar a tela com vocês. E a gente vai hoje para a segunda Revolução Industrial, certo? Então, a gente vai começar a partir dessa página e já vamos, né? Bastante assunto aí. Bom, essa página, enquanto você está pegando a apostila, é a página 296. É 29, isso, 296. Tá meio apagadinho aqui, mas é 296, tá bom? Então vamos lá. Segunda Revolução Industrial. Bom, primeira revolução aconteceu em meados lá do século XVIII, aproximadamente 1760, lá na Inglaterra. Bom, da primeira para a segunda, algumas mudanças drásticas têm que ter acontecido para eu passar de uma primeira para uma segunda. Quais mudanças, quais inovações, quais descobertas aconteceram da primeira revolução para a segunda? Onde que acontece a segunda revolução, né? Quais são as descobertas, as inovações, as novas técnicas? Em que países eles acontecem? Em qual período? Bom, todas essas perguntas nós vamos desvendar agora. Vamos lá? Bom, a partir da segunda Revolução Industrial, que acontece após 1830, ou seja, após, né, a terceira década do século XIX, tá bom? O processo difundiu-se, ou seja, espalhou-se, chegou, né, para outros países europeus. Os Estados Unidos, na América, e o Japão, né, na Ásia. Quais países europeus eu posso citar, Gugão? A França, a Alemanha, né, os Estados Unidos e o Japão. Basicamente foram esses 4 países que depois da Inglaterra começaram a ter indústria. Tudo bem? Bacana? Então essa, né, já temos duas informações, duas características. Ó, acontece após 1830 e agora essa indústria ela não fica restrita, ela não fica somente, né, no território inglês, mas chega à Alemanha, à França, aos Estados Unidos, ao Japão, tá bom? Vamos lá. Ó. Algumas inovações tecnológicas
caracterizaram esse período. Entre elas, a produção do aço, o surgimento da indústria siderúrgica, a indústria que produz aço, o ferro metálico, tá bom? A utilização da energia elétrica, olha que legal, né? A eletricidade. E o motor a combustão, aquele que vai ser movido, né, por combustível, principalmente os combustíveis derivados do petróleo. O petróleo também é uma marca, ó, dessa segunda revolução industrial, tá bom? Então, só nesse parágrafo eu já tenho quantas informações, quantas características, quantas novidades. Tá joia? Eu vou voltar um pouquinho o compartilhamento aqui para mim. Deixa eu voltar. O Gugão gosta de aparecer. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, fala, ô Gugão, tinha uma tarefinha para a aula passada, eu tinha que completar um quadro, as características da primeira revolução. Bacana. Quem completou, bacana. Hoje, lá no final da aula, daqui a pouco, eu vou pedir para vocês completarem esse mesmo quadro com as características da segunda revolução industrial que a gente está vendo hoje, tá bom? Bacana? Pessoal, até aqui espero que tenha dado para entender, tá? A gente vai avançar no conteúdo, não vamos perder tempo, muita coisa para discutir. Nas próximas aulas, toyotismo, taylorismo, Guerra Fria, capitalismo, socialismo, tem, ó, tá bombando de informações pra gente aqui no nono ano, no canal do Gugão, na aula do Gugão. Deixa o like, curta, compartilha, comenta, ativa o sininho e vamos bombar. Fechou? Bora lá? Bom, vamos compartilhar de novo a tela, né? E vamos avançar. Bom, como eu falei para vocês, quem lembra, quem é menino esperto, sagaz, inteligente, vai lembrar que lá na aula passada o Gugão falou assim, nono ano E, do coração do Gugão, presta atenção para você aprender. Ó, até rimou, hein? Ó, que legal. Bom, o Gugão falou o seguinte, gente, no nono ano eu preciso ter um bom conhecimento em história. Lembra que eu falei para vocês, história, geografia lá no nono ano são irmãs, caminham juntas, tá? Então veja bem, eu vou precisar muito do conhecimento de história para geografia e a história também vai precisar muito do conhecimento geográfico, tá bom? Bom, vamos avançar. Quais foram as consequências? Como essa revolução industrial vai refletir na sociedade, tá? Olha o que ele fala aqui, esse parágrafo é muito rico de informação também, a gente vai explorar um pouquinho esse parágrafo. Ó, podemos identificar uma grande quantidade de consequências da Revolução Industrial no espaço geográfico, tá? Quais são, ó? Consolidação do Estado moderno. O Gugão, Estado moderno, gente, aquele Estado, aquele período, né, pós-Idade Média, né? Então, a Idade Média, o período que sucede a Idade Média é a Idade Moderna, né? Eu tenho o surgimento de grandes nações, a consolidação de grandes nações. Só um pouquinho, eu vou desligar um pouquinho o áudio que chegou barulho aqui em casa. Só um pouquinho. Bom, chegou meu sobrinho aqui, eu tive que interromper um pouquinho. Bom, então vamos voltar lá bem rapidinho, olha. Então, o Estado moderno é esse Estado pós-período Idade Média, tá bom? Nesse período, eu vou ter o quê? Uma característica muito marcante, né, do Estado moderno, ou da Idade Moderna também, que é o surgimento dessa classe, o fortalecimento, melhor dizendo, dessa classe, a burguesia, né? Também conhecido como a classe dos comerciantes. Olha o que ele fala aqui, ó. A burguesia corresponde à classe social que possui os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, a grana, o capital, o dinheiro para ser investido, tá bom? Fora isso, qual outra característica, outra consequência, melhor dizendo, da Revolução Industrial? Êxodo rural. O Gugão, eu lembro o êxodo rural. Saída do campo para a cidade. Bacana, é isso mesmo. Fechou, família, tá? Por que isso é importante? Porque muitas pessoas saem do campo atraídas pelo emprego na cidade. A indústria ela vai ofertar uma gama, um grande número de empregos, tá? Então essa população sai do campo atraída por esse grande número de empregos que são ofertados na zona urbana, na cidade. Tudo bem?
Bom, esse êxodo rural, o que, que vai gerar? Ó? Crescimento populacional urbano, né? A cidade vai crescer, vai ficar maior, vai ficar mais populosa. Ele até dá um exemplo aqui. Olha que bacana, vamos acompanhar. Ó. Quando o crescimento populacional na cidade é maior que o crescimento populacional no campo, eu tenho uma urbanização, ou seja, a cidade crescendo num ritmo maior do que a população campesina, do que a população rural, tá bom? Então, essas são algumas principais consequências da Revolução Industrial. Bom, já caminhando para o final da nossa aula de hoje, tá? Olha que legal essa imagem aqui, ó. Figura 1. A industrialização promoveu rápida urbanização e crescimento demográfico. Gente, quer ver uma linguagem fácil? Eu vou até voltar um pouquinho a tela para mim, tá? O Gugão gosta de aparecer, gosta de falar. É o seguinte, ó. Vamos voltar rapidão. Ó, o povão ficou sabendo da indústria, da oferta de trabalho, tá? Ó, bombou. Saída intensa. Esse êxodo rural foi uma saída intensa, tá? Muito progressiva, muito rápido. Então, a população sai em massa, é uma migração em massa do campo em direção à cidade, em direção aqui à zona urbana. Tudo bem? Porque em busca de empregos, tá joia? Bom, só quero salientar um pouquinho, a gente vai responder uma questão, mas eu já quero adiantar um pouquinho. Ei, Senhor, esses carros que passam com barulho alto, só por Deus, hein? Ó, vamos lá. Tanto a primeira como a segunda revolução, mas principalmente a primeira, gente. Principalmente a primeira. Fala assim, ô Gugão, né? Bastante gente saiu do campo para a cidade. Como é que era essa questão da mão de obra? A apostila ela não vai adentrar com tantos detalhes, mas o Gugão vai adiantar, parceiro. Ó, essa questão do emprego, da mão de obra, era uma questão muito diferente de hoje. Qual que é o cenário, qual que é a realidade atual na questão trabalhista? Temos férias? Temos. Temos 13º? Temos. Temos um terço de férias? Temos. Seguro-desemprego? Temos. Se eu precisar, né, me afastar, eu recebo, por motivo de saúde, eu recebo um atestado? Recebo, né? Eu sou registrado em carteira? Sou registrado em carteira. Tem um sindicato que defende o trabalhador? Inclusive, os sindicatos, ó, a gente vai responder uma questão daqui a pouco. Os sindicatos, esse grupo de pessoas que defende os direitos trabalhistas, o direito do trabalhador, grava isso aí, parceiro, grava isso aí. Ele vai surgir justamente na segunda Revolução Industrial. Então, ô Gugão, se o sindicato, né, é um órgão, né, é um agrupamento, é uma união, é uma agremiação de pessoas que buscam defender o direito do trabalhador, esse órgão ele surgiu por quê? Bom, ele vai surgir na segunda Revolução Industrial. Significa então que na primeira a população foi muito explorada? Porque se a população não fosse explorada, não tinha o porquê dos sindicatos surgirem, certo? Ó, ele defende o trabalhador. Surge na segunda Revolução Industrial. Se ele surgiu na segunda, eu acho que na primeira o trabalhador sofreu muito. É isso? Pimba! Vai Corinthians, é gol! Gente, na primeira Revolução Industrial, sabe qual que era o cenário trabalhista? Extremamente diferente de hoje. A população trabalhava 10, 12, 14, 16 horas, mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, ganhavam pouquíssimo, era um trabalho muito exploratório, muitas pessoas, né, morreram, muitas pessoas ficaram lesadas fisicamente, perderam membros, braços, mãos, pernas, tá? Então, a condição trabalhista naquela época era muito exploratória. Então, não tinha essa coisa de trabalhar 8 horas por dia, ter 13º, ter férias, um terço de férias, ter licença saúde, ter seguro-desemprego, ter registro em carteira. Não. As condições trabalhistas, principalmente na primeira Revolução Industrial, eram extremamente exploratórias. Esse cenário vai começar a mudar a partir da segunda, com um importante papel, né, desse órgão, que são os sindicatos, que são órgãos criados para defender o direito do trabalhador. Tudo bem? Bacana? O Gugão, você falou muito rápido, não consegui pegar. Dá um pause, volta, assiste, tá? Que esse pedacinho que eu acabei de falar é muito importante. Inclusive, a gente vai responder uma questão daqui a pouco. Gugão, vamos finalizar a nossa aula? Vamos lá, reta final? Partiu, tá? Gugão, tô cansado, finaliza logo a aula que eu quero dormir, Gugão. Vamos lá? Ó.
A constante necessidade de mercado consumidor em matéria-prima promoveu o imperialismo. Olha o que ele falou aqui. Gente, pensa com o Gugão. Bom, surge a indústria, uma coisa legal, né? As máquinas começam a fazer o que o homem fazia à mão. Só que isso vai gerar algumas necessidades. Primeira coisa é o mercado consumidor. Não adianta eu produzir bastante, em larga escala, produtos industrializados, feitos por máquinas, se não tem para quem eu vender. Bulhufas, de nada adianta. E também, eu, por exemplo, tenho uma indústria têxtil, né? A primeira indústria lá da Revolução Industrial, da primeira revolução. Se eu não tenho matéria-prima, lã, algodão, não vai adiantar nada. Eu não tenho matéria-prima, eu não tenho o básico para eu produzir. Então, duas coisas são vitais, importantes para a indústria, para esse início, né, da industrialização. Matéria-prima, né, eu ter a base para eu produzir algum produto e eu ter quem compre, eu ter mercado consumidor. Só que esses países, né, a Inglaterra, o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, eles vão entrar o quê? Numa corrida desenfreada, ou seja, né, sem loucura, sem freios, eles estão loucos, desesperados, Gugão. Pelo quê? Por essas duas coisas, matéria-prima e mercado consumidor. Tá joia? Bacana? Entenderam até aqui? Vamos finalizar nossa aula? Vamos lá para a parte final da nossa aula. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção, tá bom? Bom, ele diz que essa busca por matéria-prima e mercado consumidor promoveu o imperialismo. Gugão, o que é o imperialismo? Vamos ver de maneira resumida e na próxima aula a gente vai ver com mais atenção essa questão. Olha o que ele fala, acompanhe a leitura aqui comigo, ó. O imperialismo corresponde à política de dominação territorial, ou seja, de um território, por meio de ocupação militar, ou seja, eu vou mandar a minha tropa, o meu exército, os meus soldados para mandar naquele lugar, para botar o bico, para botar ordem, as minhas ordens naquele lugar. Tá bom? Praticado por um Estado, por um país, ou seja, um país dominando um território, um país dominando um povo, um país dominando um lugar. Tudo bem? Subjugando estados mais pobres. Gente, só para a gente finalizar, sabe o que é imperialismo? É um país rico, poderoso, cheio de soldados, cheio de militares, dominando, mandando em países mais pobres, em lugares mais simples. Então, eu mando, eu rico, poderoso mando, você país pobre, sem indústria, subdesenvolvido, atrasado, vai me obedecer. Essa política de dominação do mais rico, mais forte, o mais poderoso, sobre o mais fraco, o mais pobre, é chamada de política imperialista, tá bom? A gente vai dar um pause na teoria e na próxima aula a gente continua esse assunto. Vamos finalizar com exercícios? Então o Gugão vai passar 2 exercícios, tá? E a gente já finaliza a teoria de hoje, ó. Vamos lá? Deixa eu ver se está compartilhando a tela. Está compartilhando, tá? Gente, entenderam? Tudo bem? Tudo certinho? Tá de boa? Gugão, entendi tudo, Gugão. Ó, tô tirar 10. Tô voando em geografia, Gugão. É isso aí, família. Vamos lá? Bom, estamos chegando nos exercícios, ó. Quero que vocês façam para mim, ó, esse exercício 1, ó. Esse exercício 1, comentei com vocês. Então, tá lá na página 309, marca aí, 309. Eu vou fazer o exercício 1, tá bom? Fora o exercício 1 da 309, lá na página 311, eu vou fazer essa partezinha aqui, vou completar só essa parte, ó. A aula passada vocês completaram a primeira revolução, ou era para ter completado, deixei para casa. E o exercício de hoje para casa é completar esse quadrinho, essa parte aqui, da segunda revolução industrial. Então já marca aí, ó. Tá lá na página 311, tá bom? Bom, deixa eu voltar para mim, então eu agradeço a atenção, agradeço o carinho. Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar mensagem, tá bom? Contem comigo e tamo junto, gente. Obrigado pelo carinho, bons estudos e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, um grande abraço, gente. Tamo junto, hein?
Obrigado.